Se não tiver uma mudança drástica, Denilson, vai ser muito difícil, cara. Por isso que eu falo, desde o dia que esse grupo assumiu essa gestão, esse presidente do conselho, ele não se preocupou em uma reforma estatutária, que é o que a gente necessita urgentemente, em grandes modificações para o bem do Corinthians. Como um fiel torcedor votar, como diminuir o tempo de você ser sócio para votação de 5 para 3 anos, como se os diretores, conselheiros e presidentes se responsabilizar pelos seus bens, fiscal. Então tem que ter uma mudança drástica para mostrar que o Corinthians... Essa mudança depende dos conselheiros, depende do conselho, do presidente do conselho, que ao invés dele propor uma reforma estatutária, até hoje não se propôs nada. Desde o dia que ele assumiu... Que é o que a torcida está pedindo, né? Desde o dia que ele assumiu, ele se propôs a me caçar. Aí. Desde o dia que ele assumiu, ele se propôs a fazer o que eles fizeram agora. Então isso prejudica muito o Corinthians. Não prejudica só a mim, não prejudica a minha família. Eles não pensam que você tem família, que você tem educação para dar para seus filhos. Eles pensam em manchar você, em te massacrar. É isso que eles pensam, cara. Então eles não pensam na instituição. E estão atrapalhando a instituição. Como eu disse, peguei um Corinthians numa dificuldade. Segunda divisão, paulista, Série B brasileiro. E olha o que eu fiz em termos de receita para o Corinthians, igualando ao Flamengo. Eu peguei um Corinthians com 900 milhões de receita, estou deixando com 1 bi 115, e esse ano a gente não gastando nada e recebendo os patrocínios, as negociações ótimas que nós fizemos, o Corinthians chega esse ano a 1 bi 250, 1 bi 300, igualando um Flamengo que vem há 4, 5 anos numa potência. E o Corinthians passando um ano difícil, em receita eu já igualei, e agora a gente cortando o gasto, era onde tinha um planejamento para começar a equacionar a nossa dívida, cara. E eles estão encerrando isso e mudando tudo. Então, ou seja, eles não querem o bem do Corinthians. Ou pelo menos vai me tirar, mas dá seguimento nesse projeto. Eles também vão aparecer como administrador, como gestão. É isso que a gente pede para eles. Agora, ao contrário, eles chegaram, eles mudaram tudo. E se amanhã eu volto para a cadeira? Ou hoje eu volto para a cadeira? Eu vou ter que mudar tudo também, porque eu tenho que botar as mesmas pessoas que estavam dando certo comigo. As pessoas de minha confiança, não nas deles. Estão tirando tudo. São pessoas profissionais capacitadas que eles estão mandando embora. Sem necessidade, só porque entrou na minha gestão. Eu não fiz isso com eles. Ao contrário, a gente deu oportunidade para as pessoas provarem que eles são profissionais. Muitos provaram, estão lá. Os que não provaram foram embora. É o mínimo que eles têm que fazer. Chico. Saiu muita gente, né, presidente? Eu acho que essa imagem também, o senhor já admitiu aí, pô, escolhi mal as pessoas, né, algumas pessoas e tal, mas isso também chamava atenção. Pô, volta e meia, toda semana, saía um par, né? Saía alguém da gestão. Por que isso acontecia, essa rotatividade tão grande, né? O diretor de marketing, o diretor financeiro, o diretor jurídico, ia cair em todo mundo. E todos saem atirando, né? Porque você não agrada, né? Você não faz o que tem que se fazer às vezes. Aliás, uma das dúvidas é por que o Marcelo Mariano ficou tanto tempo. Porque ele tinha denúncias desde o começo e tal, e o senhor foi... Como na base também teve, Chico. Agora me prova alguma coisa. O dia que foi citado, ele saiu. O Sérgio Moura, por exemplo, quando ele foi citado, ele saiu, ele pediu para sair, porque ele também não tinha envolvimento até aquele dia. Então não tinha que sair. Me prove ao contrário, porque estava dando tudo certo. Você estava na presunção da inocência ali. Sim, ó. Não foi... eu coloco uma pessoa que é de minha confiança, que trabalhou comigo uma campanha vitoriosa. Pô, o Sérgio Moura foi um excelente marqueteiro para mim, tanto que eu me tornei vencedor. Uhum. Aí como é que eu vou mandar uma pessoa embora sem eu ter provas de que ele está envolvido em qualquer coisa? Como é que eu vou mandar embora um diretor de base sem ter provas que tiveram denúncias quando chegou lá? Foi engano. Então... Isso tem muito no Corinthians, tem muito o tempo todo. Então você tem que ter muita tranquilidade para absolver e resolver o problema. Agora, o dia que se cita, o dia que se mostra, a gente afasta. Mas até então, nunca nada. Agora, teve diretor jurídico, vou me afastar porque eu estou com um problema na minha empresa. Aquilo ali não é fácil, Chico. Aquilo ali é o tempo todo a pessoa tentando te prejudicar. Ninguém quer o seu sucesso ali. Eles querem te prejudicar porque eles querem fazer o que você está fazendo. Principalmente se a coisa é boa. Ele está prejudicando o Corinthians, Está prejudicando o Corinthians, não é a pessoa que está lá. E ali é o tempo todo isso, Chico. O tempo todo você não tem paz, cara. Porque se está fazendo uma coisa boa, eles não querem que você faça coisa boa. Porque sabe que se você fizer coisa boa, eles não voltam mais. Pô, difícil trabalhar assim, hein, Augusto? Pô, difícil o tempo todo. Eu nunca tive um dia de paz. Eu acordo todo dia já com notícias horríveis. Você não se arrependeu de... Pô, cara, eu não me arrependo porque eu sou apaixonado pelo Corinthians, mas te juro por Deus, hoje a minha vida está muito melhor nesse sentido, cara. Só que eu quero voltar para mostrar que o que a gente quer pro Corinthians é o melhor e para mostrar que o Corinthians está no caminho certo, cara. O Corinthians esse ano é onde tinha um planejamento de equação, onde a gente começa a receber nossas receitas. Você está tranquilo, então, com o indiciamento da Polícia Civil? Tranquilo. Com as denúncias, com a questão do intermediário da Vai de Bet lá? Você entende que não participou de nada? Quem apareceu como intermediário foi o Alex. O outro grupo nunca me procurou como intermediário, então como eu posso? E outra, a empresa do Alex
que veio como intermediário, passou pelos compliance, tanto nosso quanto da patrocinadora, um contrato de 370 milhões. Por que não questionaram ali? Por que na rescisão não questionaram? Por que foram questionar um ano depois? E está lá, é um contrato desde o primeiro dia. Então, assim, eu não tenho nada a ver, porque eu assino o último. Eu faço a negociação e depois é o jurídico, é o compliance, é o marketing, é o financeiro, é o administrativo que tomam conta da situação. Por que a Polícia Civil indiciou, então, contra isso que a gente quer entender, aqueles crimes lá, associação criminosa, furto qualificado? Associação criminosa, por lavagem exemplo. De dinheiro. Lavagem de dinheiro. O dinheiro é limpo, o dinheiro saiu do Corinthians. Associação criminosa. Nunca tive participação com nada disso do que eles estão falando, e principalmente com essas empresas onde dizem que está o dinheiro. Furto qualificado. Tem dinheiro na minha conta, dinheiro na conta de ninguém? Não tem. Corinthians é vítima. Então não pode estar associado. Você recebeu com surpresa o indiciamento. Isso, na véspera de uma votação de impeachment, onde o inquérito não terminou. Né? Ainda tem mais a finalização. Como é que se indicia sem término? Mas teve um último depoimento que acho que o senhor não foi, né? Que era para ir e tal. Não, fui em todos. Você foi em todos? Fui. Porque eles diziam, mesmo se ele não vier, a gente já tem indícios. Não teve nada disso. Eu queria até ir antes. Mas tinha que esperar a minha vez, todo mundo depor, porque eu era o último. Aliás, foram lá depor depois, dizendo que eu recebi dinheiro de empresário, aí tentaram me juntar com essa empresa. Eu nunca fiz negócio com essas empresas. Se alguém fez no passado, o problema é de quem fez. Eu, na minha gestão, não tenho nenhum jogador, nem de base, nem profissional. E nunca tive conversa com essa empresa. Então, e se tem também, precisa ver se essa empresa é errada ou é certa, aí quem vai ver é a polícia. Depois do indiciamento, então, você está tranquilo, não vai ter prova contra você. Estou muito tranquilo quanto a isso, a gente sabe a pressão que é. Se eu devesse alguma coisa, Chico, eu era o primeiro a pegar meu bonezinho, me perdoa, errei, deixa eu ir embora. Porque não faz muito sentido aparecer nos podcasts, aparecer nos programas de televisão. Eu fico pensando isso. Não faz muito sentido, né? Se aparecer... Se deve, né? Exatamente. Se tá com alguma coisa contra, não faz muito sentido. Vamos ver onde vai terminar isso. Denilson, porra, querem me colocar como crime organizado, cara. Eu tô no clube há mais de 40 anos, eu nunca fui pra ética, nunca tive briga com ninguém, tenho um carisma muito grande dentro do clube. Sempre fui a mesma pessoa, tanto de associado como presidente. Até eu recebi a crítica, você não pode atender, eu atendia 40, 50 pessoas no dia. Posso atender sim, porque quando eu precisei do voto, eles me ouviram. Então agora eu vou ouvir eles, as reivindicações dele, o que eles precisam, porque às vezes você coloca um diretor lá, mas às vezes o diretor não está cumprindo o que tem que ser. E às vezes uma voz do associado, eu vou identificar um erro e vou pedir para se consertar. Então eu atendo todo mundo, minha vida não mudou em nada. Presidente, essa pergunta ela precisa ser feita, porque está muito presente esse assunto SAF. Existe uma possibilidade para ajudar na administração, ajudar a pagar as contas? Existe Denilson, essa possibilidade? Eu mostrei que o Corinthians é a maior potência do Brasil, uma das maiores potências da América Latina. Provei, tem muito mais que provar. O Corinthians, a hora que tiver um time, como está tendo, um time competitivo para disputar título, ninguém segura o Corinthians em termos de receita, porque o Corinthians é a maior visibilidade, a projeção. Mas não é essa a realidade. Sim, mas é por isso que essas pessoas têm que parar de manchar a imagem do Corinthians. Mas a gente estava transformando o Corinthians para isso. Sim. Como eu falei, peguei uma camisa com 900, hoje ela está com um bi 115 numa dificuldade dessa. Imagina o Corinthians bem disputando títulos. Ele vai para um bi 500. E o Corinthians hoje é 2 por 1. Se você tiver uma gestão séria, profissional, onde a gente começou esse ano a diminuir gastos. A SAF não pode ajudar nisso? Não, jamais. O Corinthians não precisa disso. O Flamengo, por exemplo, que você citou, ele arrecadava 187 milhões e devia mais de 800. Ou seja, quase 5 por 1. O Corinthians é 2 por 1. O Corinthians, se tiver uma gestão séria, profissional... Mas o investidor, tem vários modelos de SAF, né? Mas daqui a pouco o empresário ajudando, né? Dando uma estancada. Hoje tem modelos aí de fundos para comprar jogadores, porque os fundos estão com dinheiro. A gente já tem um projeto, a gente já entrevistou 3 tipos de fundos para que compre-se jogadores sem o Corinthians precisar investir nada, ainda com uma participação de venda de 50%. Então isso já é um modelo que você economiza muito, Chico, porque o Corinthians não vai gastar nada, ainda na venda futura ele ganha 50% do lucro. Então olha só que maravilhoso, isso a gente estava com 3 tipos de conversas. Isso é tudo um planejamento que a gente tinha para esse ano, cara, que eles estão encerrando. Eles sabem disso. Do CT, os name rights do CT era uma bandeira sua também. É tudo que eu fiz, estava praticamente fechado o name rights do CT, cara. Começaram a manchar a imagem. Eu tinha uma grande parceria que a gente estava fechando com o Mercado Livre, uma grande empresa. Quando estoura esse negócio de crime organizado, de impeachment, a empresa, presidente, vamos esperar, vamos esfriar, depois a gente volta. Claro. Então tudo isso, e eles sabem disso, cara. Eles fazem isso. Mas você sabe que você voltando vai continuar, né? Vai, eles sabem, mas não vão parar. Mas é o que eu falo, Chico. Deus me colocou, Deus me tira. Se ele me colocou aqui, tem um propósito. E a gente teve a coragem de dar esse pontapé. O Bandeira quase foi linchado e quase foi expulso do Flamengo. Hoje é idolatrado. Isso é verdade. Precisava ter alguém que tivesse coragem de começar a mexer com isso. E o Corinthians hoje a gente mexeu. Só que infelizmente está voltando os mesmos. E essas pessoas têm que se conscientizar que tem que fazer o melhor daqui para frente. A gente já quebrou uma barreira enorme.
que a gente teve a coragem de fazer isso, mostrando que o Corinthians é a maior vitrine do futebol brasileiro. Basta essas pessoas dar sequência. Agora, para de manchar a imagem do Corinthians. Se eles vão ficar no poder, eu vou torcer para que eles parem de fazer isso e que eles tenham uma administração, porque eu sou corintiano, cara. Eu quero o melhor para o Corinthians. Quando eu perdi a eleição para o Duílio, 2 patrocinadores que entrou para o Duílio veio através de mim. Vai lá, cara, eu sou corintiano, eu quero que ajude o Corinthians. Eu poderia falar muito bem, não vai não, deixa esses caras se afundarem. Ao contrário, cara, eu quero o bem do Corinthians. Para mim, depois da minha família, o Corinthians é uma vida que eu tive durante anos, praticamente uma vida que eu tenho lá dentro, cara.